Hiperacessível. 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 Produzindo e compartilhando conhecimento. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Hiperacessível. Eu sou o Vítor Ferreira e cá estou com mais um tutorial. Antes de passarmos ao conteúdo, muito obrigado ao Guilherme Barreto, que é o fundador deste projeto, e também a todos aqueles que colaboram enviando os tutoriais para que mais pessoas com deficiência visual que produzem conteúdos em áudio possam beneficiar destes conteúdos. E para que isso seja possível, é indispensável que vocês continuem a divulgar este canal, ativando as notificações, deixando os vossos comentários, partilhando os conteúdos nas redes sociais e também fazendo like nos vídeos, como é lógico, não é? Portanto, isso é indispensável para que o YouTube perceba que este canal é importante e também recomende este canal a pessoas que procuram informação neste sentido. Hoje vamos então falar sobre um conceito que nem sempre é compreendido no Reaper, e eu até há bem pouco tempo também não compreendia bem este conceito, mas é muito útil porque, especialmente para nós que somos pessoas que não veem o que está no ecrã, é importante sabermos o que temos selecionado. As pessoas que veem olham para o que está selecionado e percebem exatamente aquilo que está selecionado. Nós temos de ter o feedback áudio daquilo que estamos a selecionar e do que está selecionado. Especialmente quando temos um projeto com muitas tracks e começamos a ter alguma necessidade de gerir as coisas de uma maneira um bocadinho mais complicada, ficamos um pouco perdidos quando existem muitas tracks, muitos itens. É normal ficarmos um pouco ali sem saber exatamente aonde estamos e onde nos situar. Este método de seleção contígua ou não contígua, ou seja, seleção consecutiva ou não consecutiva, vai ser muito útil para nós sabermos exatamente as tracks e os itens que temos selecionados num determinado momento. Eu tenho aqui um projeto com 6 tracks e 3 itens em cada track. 3 itens, 2 itens, 3 itens, 4 itens, 5 itens, 6 itens. Até aqui nada de novo, e por falar nisso, no canal existe já material que explica como selecionar itens e como fazer seleção de tempo no Reaper, por isso não vamos ter áudio neste tutorial, não vamos fazer esse tipo de seleção, vamos apenas selecionar tracks e itens em modo consecutivo ou contíguo ou em modo não contíguo. Eu vou deslocar-me, estou na track 6 do projeto, vou deslocar-me para a track 1 com Alt, Ctrl e Home 3 itens. E ouço o NVDA anunciar que estou posicionado na track 1 e que ela tem 3 itens. Se eu quiser, por exemplo, selecionar as tracks 1, 2 e 3, eu estou a selecionar em modo contíguo. Não é? Se eu quiser selecionar as tracks 1 e 5, eu estou a selecionar em modo não contíguo. Portanto, é esta a diferença entre um conceito e o outro. Estou então na track 1 e outra coisa importante que nós temos de ter em atenção no Reaper é que quando nós nos posicionamos sobre uma track ou sobre um item, ele automaticamente está selecionado por natureza. Seja em modo contíguo ou não contíguo, ele fica selecionado. E para provar isso, eu vou pressionar agora a Ctrl, Shift e barra de espaços e o NVDA vai-me dizer o que é que eu tenho selecionado. Ele diz que é a track 1 que está selecionada. Agora eu vou apertar a tecla Shift e, sem largar a tecla Shift, vou andar com a seta abaixo. 2 selected e 3 itens. 3 selected e 3 itens. Ele diz-me 2 selected, 3 itens e 3 selected, 3 itens. Isto significa que eu já tenho as 3 tracks selecionadas. Se eu apertar novamente Ctrl, Shift e barra de espaços, 1, 2, 3. O NVDA diz-me que eu tenho as 3 tracks selecionadas. Ok? Portanto, este é o modo de seleção contígua que existe no Reaper para as tracks. Agora, eu vou deslocar-me para a track 1 novamente, com 3 itens, com Alt, Ctrl e Home, e vou desselecionar tudo. Como é que eu faço isso? Vou apertar 2 vezes
Shift e barra de espaços. Non-selected. Na primeira vez ele diz-me Non-Contiguous Selection, e sobre isso vamos já falar. E na segunda vez ele diz-me Unselected. Então, para provar que eu não tenho nada selecionado, vou novamente apertar Ctrl, Shift e barra de espaços. No selection. E o NVDA diz-me No Selection. Neste caso é um reporte do Ozara que me diz que eu não tenho nada selecionado. Ok, vamos então para a seleção não contígua. Isto significa que eu quero selecionar tracks sem ser em ordem. Por exemplo, eu quero selecionar a track 1 e a 4, ou a 2 e a 5, não é? E depois ainda posso fazer uma seleção dentro das tracks aos respectivos itens. Mas para já vamos falar das tracks. Eu vou então selecionar a track número 2 e a número 4. Para já vou colocar-me na primeira track. 2.13 itens. Não é esta que eu quero selecionar. Vou passar para a segunda. 2.13 itens. Com a seta abaixo. E aqui sim vou ativar o modo de seleção não contígua com o Shift e a barra de espaços. Non-contiguous selection. Ok? Ele diz-me Non-Contiguous Selection. Certo? Então, agora eu vou passar para a track 3, sem largar a tecla Shift e apertando a seta abaixo. 3 unselected e 3 itens. E ele diz-me 3 Unselected. Portanto, ela não está selecionada. Vamos apertar a seta abaixo mais uma vez. 4 unselected e 3 itens. Ele diz 4 Unselected. Para selecionar a track 4, sem largar a tecla Shift, eu clico na barra de espaços. Selected. E ele diz-me Selected. Se eu agora confirmar com Ctrl, Shift e barra de espaços as tracks que tenho selecionadas, o que é que ele me vai dizer? 2, 4. Diz-me que estão selecionadas as tracks 2 e 4. Esta é então a seleção não contígua. Eu primeiro coloco-me sobre a primeira track que eu quero selecionar, ativo o modo de seleção não contígua com Shift e barra de espaços e depois, sem largar a tecla Shift, vou percorrendo as tracks e naquela que eu quiser selecionar, novamente sem libertar a tecla Shift, aperto a barra de espaços e ele diz-me Selected. Ok? É esta a diferença entre a seleção contígua e não contígua nas tracks. Bom, agora vamos explicar como é que se selecionam digamos, em seleção não contígua itens dentro das tracks. Eu quero selecionar, por exemplo, o item 2 na track 5. Ok? Vou então primeiro deslocar-me para 3 itens. o início do projeto, para a pista 1. Vou desselecionar tudo, Non-contiguous selection selected. como eu expliquei há bocadinho. Agora vou-me deslocar para a track número 5, 2, 3, 3, 3 e 4, 3, 5, 3 itens. com a seta abaixo, e vou procurar o item 2, que é o que eu quero selecionar. Por exemplo, posso selecionar qualquer um deles, mas vou procurar o item 2. 305205211.206.094. Estou posicionado sobre o item 2 e basta-me então fazer barra de espaços Non-contiguous selection. e ele já me ativa a seleção no item 2. Ok? Se eu agora largar a tecla Shift e executar outra vez o comando Ctrl Shift barra de espaços, 5.205.211.206.0942 lá. ele diz-me 5, que é o número da track, ponto 2, portanto o ponto é o caractere de separação, e o 2 é o número do item que está selecionado. Por exemplo, se eu tiver a track 5 e o item 2, ele diz 5.2. Se eu tiver a track 1 e o item 9, ele diz 1.9. E depois diz o nome do arquivo de áudio associado a esse mesmo item. Agora vamos imaginar que eu quero ser um pouco mais complexo na seleção. Quero selecionar, por exemplo, o item 2 na track 1 e o item 3 na track 6. Ok? Vou posicionar-me novamente na track 1. 5 a 3, 2, 1, 3 itens. E no item 2 da track 1. 201.211.206.0940. Tudo isto com
a navegação normal, portanto a seta acima e abaixo para encontrar a track e Ctrl seta à direita e à esquerda para encontrar o respectivo item. Ele já está selecionado, portanto o item 2 da track 1. Vou ativar o modo de seleção não contígua com o Shift e a barra de espaços. Não contiguous selection. E agora vou-me deslocar, sem largar a tecla Shift, vou-me deslocar para a track 6. 2, select 3, select 4, select 5, select de 3 itens. E ele diz-me sempre que não está selecionado. 6, select de 3 itens. 6, unselected. Agora quero localizar o item 3 na track 6. E eu nunca largo a tecla Shift. Então, o que é que eu vou fazer? Vou então... 2, selected, selected, 0, 2, selected, 0, 5, 3, selected, 0, 5, 211.206, 0942, labar 598. Ele diz-me que todos os itens na track 6 estão não selecionados, portanto, estão unselected. Para eu selecionar este item, eu vou soltar a tecla Ctrl sem largar o Shift, sem soltar o Shift, e apertar a barra de espaços. Selected. E ele diz-me Selected. Agora, se eu soltar a tecla Shift e apertar Ctrl, Shift e barra de espaços, reparem. 1.201.211.206.0940 lab, 6.305.211.206.0942 lab. Ele diz 1.2, a track 1 ficou com o item 2 selecionado e a track 6, 6.3, ficou com o item 3 selecionado. E assim sucessivamente. Uma dica pessoal, uma dica muito, muito boa é quando queremos, por exemplo, copiar instrumentos ou tracks, itens de tracks que estão em baixo para tracks que estão em cima, também podemos usar o método de seleção contígua ou não contígua de baixo para cima. Isto faz com que, quando nós chegamos à track superior para onde queremos passar o conteúdo, a track já está lá, portanto, já temos o cursor lá no sítio e já podemos então passar o conteúdo. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero copiar o último item da track 6 e o primeiro item da track 2 para a track 1. Vou-me posicionar na track 6. 3, 4, 6, 3, 6, 3 itens. E vamos ver o que é que temos selecionado aqui. 6. É a track 6. Vou então posicionar-me no item 3 da track 6. 20305.211.206.0942 labar 598. Com o Ctrl e a seta à direita, como sempre. Vou ativar a seleção não contígua com Shift e barra de espaços. Não contiguous selection. E este item já está selecionado. Vamos então passar para a track 2. Este item do 6, portanto da track 6. 6.305.200. O item 3 da track 6 está selecionado. Agora vamos passar para a track 2, item 1. 5, 1, C4, 1, C3, 1 selected, 2, 1 selected, 3 itens. Track 2, vamos ver o item 1. 3, 1 selected, 2, 1 selected, 1 selected, 0, 2, 211.206, 0940 labar 321. Tenho pressionadas as teclas Ctrl e Shift. Agora liberto o Ctrl. Selected. E barra de espaços. Tenho então esses dois itens selecionados. Vamos confirmar. 2.10.211.206.0940 lab, 6.305.211.206.0942 lab. Eu já estou com o cursor na track número 2 e se eu fizer Ctrl C, 2 itens copied. O NVDA diz-me 2 itens copied. Isto facilita o trabalho porque se eu tiver muitas tracks e quiser copiar itens, seja em modo contíguo ou não contíguo, se eu começar a selecionar de baixo para cima e souber exatamente os itens que estão naquelas tracks, quando chegar na hora de colar o conteúdo, eu já vou estar na track certa e no sítio certo. Depois tenho é que procurar o local onde vou copiar, não é? Mas se nós tivermos o projeto quantizado e devidamente organizado, vai ser fácil encontrar o local onde colar estes itens. Especialmente se forem itens que nós usamos muito, não é? E que são copiados, como o tutorial anterior mostrou, nós podemos então fazer essa seleção e gestão dos itens. Agora, só é preciso sabermos exatamente o que está depois, não é? Se
queremos colar no meio de uma track onde temos itens a seguir, mais para a direita neste caso, temos que utilizar o modo Ripple apropriado. Mas, enfim, em relação ao modo Ripple, isso também já existe aqui no canal, a explicação como podemos determinar qual é o modo Ripple que vamos utilizar e o que cada um deles significa. Se tivermos, por exemplo, a necessidade de deslocar os itens que estão a seguir para a direita, para um ponto posterior do projeto, temos que escolher ou Reaper All Tracks, se isso envolver todas as tracks do projeto, ou então Ripple per Track, se for uma track isoladamente. Pessoal, espero que isto tenha sido... Isto foi um bocadinho teórico hoje. Foi assim um bocadinho para o teórico, mas acho que vai ser muito interessante quando começarmos a dominar estas técnicas, não é, da seleção contígua e não contígua. Vamos só recapitular para não esquecer. Se eu estiver numa track, ela está automaticamente selecionada. Se eu me posicionar num item, ele fica automaticamente selecionado. Quando eu quiser selecionar de forma contígua, eu parto daquele item e daquela track, simplesmente apertando o Shift e as setas acima ou abaixo, consoante eu quero selecionar o item e a track anterior ou o item e a track seguintes. Se eu quero selecionar em modo não contíguo, eu, tal como no modo anterior, posiciono o cursor na track e no item desejado, ativo o modo de seleção não contígua com o Shift e a barra de espaços e depois, sem largar a tecla Shift, desloco-me entre as tracks e os itens e se eu quiser navegar entre os itens sem largar a tecla Shift, vou pressionando a tecla Ctrl e as setas à esquerda ou à direita. Quando eu localizar um item que queira selecionar, simplesmente solto a tecla Ctrl e aperto a barra de espaços sem largar a tecla Shift, sem soltar o Shift, e ele fica automaticamente selecionado. Era isto que eu não percebia até há meia dúzia de dias. Mas foi preciso puxar um pouquinho pela cabeça e perguntar a pessoas mais experientes do que eu para me explicarem, e eu então estou aqui a transmitir para vocês este conceito que eu acho que vai ser muito, muito bom e prático para vocês, para o vosso trabalho. Então, com isto eu vou-me despedir. Um grande abraço para todos, votos de tudo de bom. No próximo tutorial cá estaremos de volta para continuarmos a falar sobre este fantástico programa que é o Reaper. Mais uma vez, continuem a ativar as notificações, a deixar os comentários, a falar do canal Reaper Acessível nas vossas redes sociais e continuem sempre aqui com o canal porque é para vocês que ele existe. Um grande abraço, até à próxima. Reaper Acessível. Reaper Acessível. Produzindo e compartilhando conhecimento.